Murilo Fagundes, setorista de Palácio do Planalto, e é lá mesmo o local onde ele se encontra neste momento ali, dentro da cabine que fica ao lado do comitê de imprensa do Palácio do Planalto, e é de lá que ele vai trazer todas as informações. Acertei, meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde. Acertou sim, Jesus, já trazendo aqui a informação completa para quem nos acompanha, né? Situando no mapa aqui onde a gente está. Uma ótima tarde a você, a quem está aqui com a gente no Poder Expresso. Pois é, o governo já começa aí uma semana com alguns problemas para resolver em torno dessa solução, né? Criada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e, claro, o IOF, houve um recuo, né, na sexta-feira, que nós noticiamos, um recuo depois de uma repercussão muito negativa no mercado financeiro, tendo em vista, né, aquela taxação acima do esperado ali em relação às remessas internacionais, mas ainda temos ali um certo impasse, né, colocado depois dessa decisão. Certo impasse não, certos impasses no plural, e aqui eu explico por quê. No fim de semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma declaração, uma entrevista, criticando ali a ação do Congresso Nacional, dizendo que a gente vive quase que num parlamentarismo. Em palavras claras, o que isso significa? Haddad está falando o seguinte: olha, parece que só o Congresso que manda no Brasil. Então ele fez essa crítica aos parlamentares, dizendo que muitas dessas medidas anunciadas pela equipe econômica acabam, então, sendo paralisadas por conta desse excesso de protagonismo do Congresso Nacional. E o presidente da Câmara, Hugo Motta, reagiu hoje, né, pela rede social X. Ele, então, usou a sua conta para reafirmar o papel da Câmara como auxiliadora do governo, financeira do país, e afirmou que a casa vai aprovar os bons projetos que chegam ao executivo, mas deixou um recado claro, dizendo que basta de imposto, que o governo, então, não precisa, né, impor mais impostos, o nome já fala, né, imposto, é imposto à sociedade. Então, essa foi a mensagem de Hugo Motta depois da declaração de Fernando Haddad, fazendo certa crítica ao excesso de protagonismo do Congresso Nacional. Lembrando aqui que Hugo Motta é um aliado de Haddad, ou pelo menos era, né, ali na indicação dele à presidência da Câmara. O próprio Hugo Motta, né, dava ali algumas declarações públicas elogiando Haddad. Então, digamos que é um pequeno desacerto, né, na relação entre os dois, pelo menos de forma pública, porque Haddad faz essa crítica ao protagonismo do Congresso, o que ele chama de quase parlamentarismo, e Hugo Motta vem logo em seguida dizendo que o Brasil não precisa mais de imposto, em clara reação à medida anunciada por Fernando Haddad. Então nós já temos uma reação negativa no Congresso Nacional, lembrando que há projetos pautados pela oposição para que essa proposta, na verdade esse decreto de Haddad, né, suspenso, seja então sustado, né, para que esses impostos não continuem valendo. Ainda não foi analisado, o Hugo Motta também não deu indicativo de que vai analisar, vai colocar para votação, mas, por outro lado, a gente também tem uma reação negativa aqui dentro do Palácio do Planalto, viu, Jesus? Porque, veja, a gente tem a ala política aqui respaldando as decisões do presidente Lula, e o que se tem é que é mais uma repercussão negativa do ponto de vista da opinião pública para o governo do presidente Lula, essa decisão, esse anúncio sobre o IOF. Então você tem uma classe aqui política dentro do Palácio do Planalto, principalmente, aí meio ressabiada com essa decisão de Fernando Haddad. O que se diz aqui é que o presidente Lula sim aceitou essa proposta, segundo o próprio Fernando Haddad falou, afirmou, mas que foi uma apresentação muito breve, muito resumida, que não entrou nas minúcias, nos detalhes e no impacto negativo que isso poderia trazer para o governo Lula. Então você tem aí, Jesus, mais uma vez, mais uma medida de Fernando Haddad sendo atacada por todos os lados, tanto pelo Congresso quanto pelos próprios integrantes do governo Lula. Murilo, a gente está aqui com a agenda do presidente Lula aberta, né? Tinha uma previsão de reunião, não sei se efetivou esse encontro com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, às 9 da manhã. E agora, o encontro ali com todos os ministros é sempre aquele encontro rápido ali, um compromisso ali de 40 minutos, 1 hora, bloqueando a agenda. Aí me chamou a atenção aqui porque ele se encontrou com Sidônio Palmeira às 9 da manhã
e foi um único compromisso da manhã, o compromisso seguinte na agenda do Lula, 2h40, aí a gente não sabe se foi um encontro de meia hora, 40 minutos, ou que se estendeu ao longo de toda a manhã. Então a gente precisa falar aqui sobre algo que também pode ser interpretado como uma crise de comunicação que precisa ser administrada por um cientista dessa área. Então aqui entra o papel de Sidônio Palmeira, que veio com essa pecha, né? A pessoa que resolveria a questão de comunicação do governo. E na parte da tarde, Fernando Haddad voltando do Rio de Janeiro e já com 2 horas reservadas ali na agenda do presidente Lula no Palácio do Planalto, né? Vamos acompanhar. É curioso que não aparece aqui também ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na agenda do Lula. Então tá meio que mexido aqui. Não sei se o Haddad vai participar de outros assuntos ou de conversas com outros ministros aqui. O fato é que na agenda do Haddad tem 2 horinhas ali para ele bater um papo ali, conversar com o Lula, quem sabe ali, o presidente Lula chamando ali uma certa responsabilidade ali para o ministro vir à frente, resolver. E como você enxerga, já há algo nos bastidores sendo falado sobre isso, sobre essas conversas que vão ser mantidas com Lula, com Haddad, com Sidônio? Será que tem a ver, Murilo, com IOF, que realmente trouxe aí uma repercussão muito negativa para a imagem do governo federal na semana passada? Com certeza, Jesus. Esse encontro do presidente Lula com o Fernando Haddad, você falou em 2 horinhas, mas com certeza serão 2 longas e extensas horas, né? Porque é um assunto que está na pauta do governo. Essa reunião com o Sidônio, ela é constante, então acaba que o presidente tem uma reunião ali de alinhamento diária, mas claro que esse tipo de situação, essa crise, ela é discutida em situações como essas. É como se fosse um briefing diário, né, do presidente com o responsável pela comunicação. Então, sabe que grande parte do problema do governo está concentrada aí na comunicação que ele tem feito. Mas sim, essa reunião de Haddad tem um dos principais objetivos tratar essa questão do IOF. O governo precisa decidir até sexta-feira o que vai fazer para suprir, né, para barrar ali aquele buraco que ficou com o recuo anunciado. É cerca de 2 bilhões de reais o impacto estimado pelo governo Lula, né, depois dessa desistência parcial do decreto, mas é um buraco que tem de ser, então, ali completado, né? Então, o governo vai buscar congelamentos em outras áreas, em outros ministérios, e com certeza esse também será um dos pontos trazidos aqui para a reunião com o presidente Lula. Fato é que são 2 versões dentro do governo, como eu disse anteriormente. De um lado, você tem o ministro Fernando Haddad publicamente dizendo: olha, essas medidas que nós anunciamos, IOF, foram todas alinhadas previamente e respaldadas pelo presidente Lula. Então, Lula estava a par, e não só isso, ele deu aval para que essas medidas do IOF fossem levadas à frente, fossem colocadas, então, em prática. E, do outro lado, você tem, então, do presidente Lula que dizem: Haddad, quando traz essas medidas, traz de forma muito superficial. Justamente é como se... Sabe quando você quer fazer uma besteira ali e você não conta muitos detalhes para os pais, Jesus? É mais ou menos isso, assim. Olha, vou ali, vou fazer tal coisa, mas você não entra nesse detalhe, nesse ponto a ponto, nessa minúcia, porque você sabe que quanto mais detalhes você der, mais chance tem de não receber o aval, de não receber a aprovação, a liberação ali do seu superior, que no caso é o presidente Lula. Então você tem essas 2 versões, e agora cabe ao presidente, né, saber se ele não realmente tinha sido contemplado com a explicação de realmente tinha dado esse aval, ou se Lula, mesmo tendo sido apresentado a essa proposta e mesmo tendo concordado, ainda tem algum tipo de resistência ou alguma crítica a fazer à presidente Fernando Haddad. O que me chama muita atenção, Jesus, é que o anúncio do contingenciamento, o anúncio dos bloqueios, ele foi muito bem recebido pelo mercado. Foi, inclusive, acima, né, do valor, do montante que era aguardado pelos agentes do mercado financeiro. Mas o governo não parou por aí e veio com essa proposta do IOF e levou tudo abaixo, né, toda essa expectativa, né, que havia sido criada em relação aos contingenciamentos e aos bloqueios, e jogou a luz inteira, o holofote inteiro, para a taxação mais alta no IOF. Então,
foi realmente uma estratégia bem desacertada, uma estratégia bem fora de tom adotada pelo governo e que agora está sendo, então, contida aos poucos pelo Palácio do Planalto. Murilo, que a oposição usa como munição, a gente já sabe e é até esperado. Né? Isso aí, qualquer governo e qualquer oposição vai ser sempre assim. Até quando o governo acerta, a oposição vem pronta para bater. Isso serve independentemente de quem está no poder, faz parte do jogo político. Mas vamos aqui para o Hugo Mota, presidente da Câmara. Ele se manifestou também, eu quero saber se já há alguma repercussão em relação à declaração dele. A gente tem aqui o tweet dele. Eu queria que você trouxesse alguma informação nesse sentido para a gente também. E enquanto a gente prepara aqui para colocar na tela também exatamente o que o Hugo Mota disse. Olha, Jesus, a gente sabe que o Congresso é muito corporativista, né? Então, se acaba que quando existe uma reação, quando coloca-se o Congresso numa posição crítica, seja por alguém do Executivo ou do Judiciário, a reação ela vem de imediato. Foi isso que aconteceu. Então, Haddad, ele não poupou palavras. Ele disse nessa entrevista que eu mencionei aqui no início da minha participação que o Congresso, né, vivia quase um parlamentarismo. Então, isso mostra o quê? O integrante da chefe da Fazenda do governo federal, chamando o Congresso essa posição, agonismo que segundo ele, então essa nota nada mais é do que uma posição institucional da com certeza ali houve uma cobrança interna e o Hugo Mota veio a público dizer, né, a Fernando Haddad que a Câmara ajuda como pode. E até o tom utilizado, né, pelo deputado Hugo Mota, ele é um tom exatamente nessa crítica, né, no sentido, olha só, ele diz que não, o Estado não gera riqueza, consome essa riqueza e quem paga essa conta é a sociedade. E que a Câmara tem sido parceira do Brasil e parceira do Executivo, mas que o Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso. Então, perceba uma resposta ao que disse Fernando. E realmente, em determinados momentos, o governo se sente de mãos atadas, porque o Congresso tem esse excesso de protagonismo, esse excesso de poder, ainda mais em tempos de orçamento secreto. Mas cabe também ao presidente da Câmara, Hugo Mota, que foi exatamente o que ele fez. A relação dos dois é boa, ela é muito ali próxima, mas depois de um ataque, o que você tem é um contra-ataque, e foi o que aconteceu.